Como sabem, já fizemos várias conversas com a Prof. Marta, mas hoje é diferente. Terei o privilégio de conversar com um colega de trabalho, o Chico. O Chico é professor de vários cursos na Fevale, cursos que nem eu sabia que ele lecionava. Ele é graduado em jornalismo e mestre em indústria criativa, com pesquisa na área de desenvolvimento da carreira musical e mercado independente. Ele tem cara de moleque, mas já tem mais de 15 anos de experiência no mercado de audiovisual e música, Tem? Não especialmente sabia. em TV e cinema. É documentarista, compositor de trilhas sonoras para o cinema e audiovisual. Inclusive, depois eu quero perguntar, porque eu vi que tu ganhaste prêmios com isso também. Que riqueza de currículo para a história da indústria criativa, né? Chico, obrigada por ter aceito conversar comigo. Vai ser muito legal. Obrigado, prof. Eu que agradeço o convite. Fiquei bastante feliz pelo convite, na verdade. Poder bater um papo a respeito de indústria criativa, a respeito do que quiser, né? Indústria criativa, a gente pode ficar horas falando aqui, né? E mesmo porque agora a gente não se encontra nem em corredor, né? Então, pois é, Então, o nosso corredor é isso aqui, né? Então, mudou vamos. nosso corredor. Então, todas as entrevistas eu começo com a mesma pergunta. Como é que tu ficaste sabendo sobre o mestrado de indústria criativa e como foi a tua entrada no mestrado? Então, a minha entrada no mestrado foi quase, não vou dizer que foi repentina, porque eu me preparei assim por um ano mais ou menos para entrar, para ter um mínimo de produção científica e tal, para poder participar da seleção com mais segurança. Mas eu me formei em 2008 na graduação e eu sempre quis fazer mestrado. Minha família, eu tenho uma família de muitos professores, sempre quis ser professor. Sempre admirei assim a profissão, sempre quis ir para a área e tal. Tem um professor tem um primo que é professor universitário, tem uma galera na família assim que foi para a área acadêmica, mestrado, doutorado, enfim. Minha mãe é professora, minha Dinda, minha tia era professora, minha avó era professora, e aí então assim, acho que foi vindo assim a questão do exemplo, assim, eu sempre quis dar aula. E eu sempre dei aula particular de instrumento musical, etc, assim, e sempre fazendo os bicos e coisa e tal. Sempre gostei muito do negócio de ensinar. Mas aí me formei em 2008 em jornalismo e decidi que eu não ia fazer o mestrado já na sequência. Foi uma decisão, assim, consciente, porque eu acreditava e eu ainda acredito, na verdade, que era muito importante eu ter mais experiência no mercado antes de eu ensinar alguma coisa no âmbito da academia, no âmbito do ensino superior. Apesar de eu ficar a graduação inteira entre estágio e emprego e tal, sempre trabalhei desde muito cedo, e quando eu entrei na graduação, no segundo semestre, eu já comecei estágio e fui até o fim da graduação fazendo estágios. Sempre tive essa experiência e mais os trabalhos em paralelo aí com música, com cinema. Eu acreditava que eu não tinha experiência suficiente para ensinar alguém a respeito de qualquer que fosse a área que eu escolheria para ensinar, se fosse, ou que tivesse oportunidade de ensinar, se fosse audiovisual, se fosse música, se fosse jornalismo, se fosse comunicação, enfim. E aí fiquei uns bons, deixa eu ver, eu entrei no mestrado em 2016, então eu fiquei 8 anos, né, só trabalhando, até que eu fiquei sabendo do mestrado por um outro colega da casa aqui, que é meu amigo de adolescência, que é o André Conte, que estava dando aula já na Fevale, e aí numa conversa, assim, numas férias, a gente estava na praia, e aí nas férias, assim, a gente conversando sobre coisas da vida, não sei o que, eu estava meio insatisfeito de só trabalhar, eu queria voltar para academia, estava sentindo saudade de estudar e tal. E aí ele comentou, cara, tem um mestrado super novo e tal, tá recém na segunda turma, acho que estava na segunda turma ainda, eu sou da terceira turma. Eu acho que estava na segunda turma quando ele falou, ou estava indo da primeira para a segunda turma, não me lembro bem agora. E aí, um mestrado super novo, mestrado profissional, então, e é bem numa área bastante híbrida, que é uma coisa interdisciplinar,
eu acho que tu vai curtir, tu tem esse perfil e tal. Na verdade, a conversa era entre ele, eu e o Roberto Coutinho, que também é formado na indústria criativa. Nós todos somos amigos de infância, assim, e tivemos banda juntos, tal, trabalhamos juntos até hoje com coisas de audiovisual, cinema e tal. E aí eu e Roberto estávamos na mesma toada, assim, que era do tipo, a gente encheu o saco de só trabalhar, a gente quer voltar a estudar, quer tentar alguma coisa na academia e tal, mas a gente olhava, e eu e ele tínhamos essa mesma bronca, assim, a gente olhava os PPGs, olhava os programas e nada atraía ao ponto de assim, tá, vamos parar de trabalhar, vamos estudar isso aqui, ou vamos seguir com o trabalho, mas vamos estudar isso aqui para mudar um pouco a carreira, ir para academia e tal. A gente olhava os PPGs que tinham assim e não dava o tesão de, ok, não, é isso aqui que eu quero. Aí o André falou da indústria criativa e a gente foi pesquisar e foi atrás e tal, e eu achei sensacional. Eu disse, aqui eu consigo fazer uma pesquisa com realmente uma coisa que eu tô dentro, que eu entendo, né, um mínimo, e que eu posso investigar mais e que eu posso aplicar e que eu posso também, sei lá, auxiliar outras pessoas com a minha pesquisa, que não fique só no negócio no âmbito do etéreo, assim, né, a pesquisa existe, tal, nada contra, absolutamente nada contra, acho que é super necessário, mas não era o que eu queria uma pesquisa em que eu pudesse, de alguma forma, aplicar e desenvolver mais adiante, para depois, de repente, expandir para doutorado, ou para, enfim, e que pudesse, sei lá, utilizar em sala de aula, ou coisas do tipo. E aí, acabei ficando sabendo do Indústria Criativa. Aí, eu comecei a trabalhar na Fevale um pouco tempo antes disso, e trabalhando na Fevale, fiquei sabendo que a gente tinha como participar como pesquisador voluntário no grupo de pesquisa do Cris, né, do Cristiano, que hoje é o coordenador do mestrado em Indústria Criativa, o laboratório de criatividade. Entrei como pesquisador voluntário, eu e o Roberto entramos juntos como pesquisadores voluntários para criar um pouco de material científico para se preparar, entender um pouco mais como funcionava o mundo, né, que a gente estava muito tempo fora. E a gente se preparou, fez alguns artigos, desenvolveu alguns materiais, gravamos algumas entrevistas, algumas coisas dentro dessa área de som, música, principalmente essas duas áreas, alguma coisa de audiovisual, a gente avançou também na época, e aí conseguimos um material bom o suficiente para nos qualificar e poder entrar na seleção do mestrado. E daí a seleção do mestrado, daí depois foi só alegria, assim. Eu adorei fazer o mestrado, né? Tem muita gente que sofre um pouco com o negócio da pesquisa e tal. Para mim foi uma experiência, assim, para mim foi curta demais. Eu queria que tivesse durado mais tempo, assim. Eu fiz em 1 ano e 4 meses, eu fiz super rápido, na real. Super rápido. Eu fiz super rápido e o meu único arrependimento, porque para mim... Acho que o Chico é o recordista do mestrado, viu? Acho que no segundo lugar está o professor Maurício Bart, com 1 ano e 6 meses. Eu nem sabia disso, nem sabia que tinha sido mais rápido. Mas o meu único arrependimento, assim, digamos assim, é que eu não fiquei mais tempo fazendo, assim, porque eu adorei a experiência, apesar de no final da experiência ter tido algumas coisas pessoais, assim, que influenciaram, assim, que eu acabei terminando um pouco rápido, até em função disso, assim, meu sogro faleceu 2 semanas antes de eu apresentar na banca e tal. Logo depois a minha esposa descobriu que ela estava grávida, e aí, quer dizer, na minha banca ela já estava grávida, a gente só não sabia. E aí, então eu digo que a minha filha acompanhou a minha banca, né? Ela estava lá. Mas enfim, foi um período um pouquinho conturbado, assim, bastante conturbado ali aquele último mês, mas apesar disso, a maioria das lembranças que eu tenho no mestrado são maravilhosas, assim, das aulas, de toda a experiência de troca. Algumas das melhores aulas que eu já tive, assim, na vida foram realmente no mestrado. Então foi sensacional, assim, essa foi a trajetória até eu entrar, assim, né? Aí, claro, tem umas motivações, né? O que me levou a entrar no mestrado, o que me levou à pesquisa, a própria pesquisa e tal, mas a entrada no mestrado foi assim que eu fiquei sabendo. Eu vejo aí um baita candidato a doutorado.
É o meu sonho, né? Meu sonho. O nosso país não está facilitando, na verdade. É. A nossa situação atual, assim, não está facilitando muito. Mas eu resolvi esperar um pouquinho, assim como eu fiz fora essas questões, né, de sociedade, assim, que a gente está vivendo. Mas eu escolhi esperar um pouco também, pelo mesmo motivo que eu escolhi esperar o término da graduação e início do mestrado, de ter um pouco mais de experiência, por exemplo, docente, né? Que acabei depois começando a dar aulas no início eu me formei no mestrado acho que era julho, minha banca acho que foi em julho de 2017, comecei a dar aula na Fevar em fevereiro de 2018, 6 meses depois, 6, 7 meses Bacana, depois. super rápido. Pois é, comecei super rápido, que calhou de estar sendo criado o curso de produção audiovisual, precisavam de professores, me candidatei e consegui entrar. Aí pensei assim, bom, próximo passo seria um natural, né? Seria começar um doutorado, mas vou esperar um pouco, ter um pouco mais dessa experiência docente, ficar um pouco mais na área acadêmica. Tem a questão que eu acho muito importante, eu não consigo e nem quero me desligar das minhas coisas que eu faço no mercado, né, no mercado audiovisual principalmente, que é uma área que eu escolhi assim seguir em paralelo como forma de me manter em contato com esse mercado, que eu acho muito importante a gente não perder esse vínculo, até mesmo para mostrar para os alunos que a gente está atualizado com o que está acontecendo, que a gente está dentro do que está acontecendo, que não está só olhando de fora e tal. Então tem essa preocupação e aí muito em função disso e de querer acompanhar o crescimento da minha filha, né, e tal, que agora está com 2 anos e meio. Eu pensei assim, bom, se eu fizer um doutorado agora é maluquice, não vou aproveitar o doutorado, né? Não, e aí são 4 anos que eu quero aproveitar mais do que eu aproveitei o mestrado até, né? E eu acho que eu aproveitei super bem o mestrado, mas eu quero curtir mais ainda o doutorado, então eu acho que vou esperar um pouco mais para fazer. Então, do mestrado, Chico, tua dissertação teve como foco o mercado musical. Lendo o prólogo da tua dissertação, entende-se bem a tua escolha, sem sombra de dúvidas. Fala para nós um pouco dessa trajetória de moleque brincando de tocar instrumento musical até a ida para o mestrado. Pois quando eu me dei conta que eu queria fazer um mestrado, eu vi vários objetos, né, vários objetos de estudo que eu poderia fazer e que eu faria com total prazer, assim, mas uma das coisas que até nas conversas com o Cristiano, né, que me orientou, foi assim, tu tem que escolher alguma coisa que tu fique um ano e meio, 2 anos, né, na época a gente achava que ia fazer em 2 anos, que tu fique 2 anos debruçado em cima, que tu não enjoe, que seja uma coisa que tu realmente ame, né? É um assunto que tu realmente tenha uma ligação, que seja uma coisa que te apaixone e tal. Aí tinham vários assuntos que eu poderia ter feito, mas aí calhou de, na época, eu estar numa transição e numa espécie de bode com a indústria musical, assim, porque eu tinha tido uma experiência prática com a indústria musical, que eu tive uma banda que fez um relativo sucesso no âmbito estadual, assim, e foram mais ou menos 2 anos que a gente teve uma carreira, como é que eu vou dizer assim, uma carreira comercial, né, de certa forma, tocou em rádio grande e tal, tocamos em shows grandes, abrindo para artistas e tal. E eu sou guitarrista e tal, era guitarrista da banda, compunha algumas coisas e tal. Então, calhou de, na época, eu estar muito decepcionado com a indústria da música e acabar usando isso como motivação para pesquisar e entender por que eu estava tão bodeado com a indústria da música, por que a experiência tinha terminado, ela não foi ruim a experiência, não é isso, né? Mas ela tinha terminado de uma maneira que tinha deixado um gostinho agridoce, assim, sabe? Que eu tinha ficado meio chateado, assim, como ela tinha terminado. Porque aí tu vê algumas coisas que tu não fica feliz, assim, dentro do que a gente chama de mainstream da música. E aí eu comecei a olhar pro cenário independente e ver que alguns exemplos do cenário independente
tinham algumas questões do que depois eu fui pesquisar e descobri algumas medidas de sucesso que eram interessantes, que não eram necessariamente focadas só no financeiro, só no aparição em grande mídia, ou só em coisas que são importantes dentro do que é a indústria musical mainstream, que é a indústria musical mais das grandes gravadoras, ou enfim, de grandes veículos de mídia e tal, que o foco é um público maior e tal. É que existia esse outro mundo que era mais focado, sei lá, na cauda longa, por exemplo, né, para ficar no Jenkins, assim e tal. Que existiam os nichos e que tinham projetos que davam certo nesses nichos com tamanhos diferentes, para públicos com tamanhos diferentes, com perfis diferentes, tal. Eu comecei a ver isso, e isso foi um motivador para pesquisar, entender, fazer um estudo de caso, que depois acabei fazendo um estudo de caso. Mas até eu chegar nessa questão aí, eu tenho essa carreira, eu coloco isso no prólogo ali, que para mim a música sempre foi assim, meus pais não são músicos, eu tenho pouca gente na família eu tenho uma prima que é formada em música, mas não é uma prima que eu convivi bastante, assim, que tenha me influenciado a ir tocar um instrumento, alguma coisa assim. Mas meus pais sempre me deixaram muito livres para para fazer as coisas que eu gostava. E eu comecei a gostar de música desde muito cedo, assim, tem aquelas fotos com guitarrinha de plástico na mão, assim, com 2, 3 anos de idade e tal. Agora minha filha está fazendo a mesma coisa. E escutando disco, assim, fotos de escutando disco, parado na frente da vitrola, escutando um disco. E aí os discos, claro, né, os gostos dos meus pais foram passando, depois os gostos dos amigos vão se, né. E aí o negócio de tocar um instrumento depois foi natural, com 13 anos eu comecei a tocar violão, depois com 15 guitarra, e aí eu sou eu sou um viciado em estudar, eu sempre estudei muito, 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 do instrumento mesmo. Do instrumento, depois de música como um todo e tal. E comecei a compor, na brincadeira de ter uma banda, comecei a compor, e aí tu começa a compor, eu comecei a me interessar no ofício mesmo, de trabalhar com música e de trabalhar com dentro desse âmbito musical, comecei a descobrir que tinha um monte de coisa que não era só ter banda, e aí acabei caindo, assim, resumidamente, né, isso que eu tô dizendo, né, tem um monte de coisa, mas acabei caindo, assim, com 18 para 19 anos, uns amigos começaram a fazer filmes. Aquela coisa assim, tinha uma câmera, vamos começar a fazer filme e tal, fazer um curta, não sei o quê. Tá bom, eu faço a trilha sonora. É o que eu sei fazer, né? Eu faço a trilha sonora. E eu estava entrando na faculdade de jornalismo, então comecei a me ligar com a questão do vídeo em seguida, porque eu trabalhei em televisão por muito tempo e tal. E aí fui ligando uma coisa na outra, daqui a pouco eu estava compondo trilha sonora. A questão da composição de trilha sonora eu faço até hoje, fiz uma há pouco tempo ainda, continuo fazendo com frequência, acho que na verdade tem aumentado a frequência até aos poucos, e essa trajetória foi me levando, toda essa trajetória foi me levando a querer entender um pouco mais de como funciona todo esse ecossistema, né, que aí depois se descobriu, né, eu descobri na verdade, né, na minha cabeça, assim, beleza, isso aqui funciona como um ecossistema, né? Tem coisas que são interligadas, uma coisa depende da outra, esse organismo aqui depende disso aqui para sobreviver, e se não tiver isso aqui em equilíbrio com esse, não vai acontecer tal fenômeno, e por aí vai. A gente começa a fazer essas ligações, assim, aos poucos, e o que me ajudou muito na pesquisa, de ter uma certa clareza nessas coisas, e pelo menos uma certa clareza de onde procurar as respostas, ou as perguntas, né, era ter vivido muito disso. Então, ter vivido muitas dessas questões na prática e ter visto de muito perto e ter entrada nesse mundo, assim. Por isso eu me senti muito à vontade em ir para esse objeto de pesquisa, assim. Eu poderia ter ido tanto para esse quanto para algo dentro da música no audiovisual, que seria também uma experiência muito, muito próxima do que eu tenho até hoje, do que eu tinha na época. Aí acabei optando por esse, não lembro bem por que eu optei exatamente por esse, mas eu acho que era uma questão que me incomodava mais na época, justamente o que eu coloco ali no prólogo, era essa questão que tem realmente um problema aqui. Tem um problema e isso aconteceu comigo, eu quero saber por que acontece e por que não acontece com esses caras aqui, que foi
Acabei pegando essa banda Jingle Bells como estudo de caso. E a que conclusão que tu chegaste? Pois então, eu cheguei a algumas conclusões, mas acho que a principal, enfim, resumindo assim, né, a Jingle Bells é uma banda, assim, falando do estudo de caso, né, é uma banda independente, mas mas aí acabei descobrindo que existem certas medidas diferentes de independência que são ou mais próximas de um formato que tem a gestão mesmo e ferramentas de gestão tradicionais, assim, que a gente estuda, né, no mestrado, né. Tem toda uma linha que estuda isso e que foi muito útil para mim também conhecer um pouco mais. Que tem bandas que são mais próximas disso, mesmo dentro de uma carreira independente, ou seja, elas fazem essa gestão, elas têm esse conhecimento de gestão, de planilha, de financeiro, de contato com produtora de show, com contato com promoter, com não sei o quê, com material de divulgação, com arte do não sei o quê, com colocar a música no Spotify, com etc, etc, etc. E bandas que não têm nada disso. E aí eu acabei descobrindo que dentro do mundo independente, as bandas que não têm absolutamente nada disso, elas tendem a buscar esse conhecimento para si, para poder manter sua carreira independente. E aí o independente, acabei descobrindo que o independente mesmo era uma independência artística, que era eles poderem ter o controle, era o caso da Jingle Bells, né, de várias outras, mas da Jingle Bells aqui especialmente, poderem ter o controle artístico da sua obra, ou seja, não ter ninguém dizendo que era um grande problema que todo mundo enxergava com o mainstream, com as grandes gravadoras, que eram pessoas de fora da banda ou do círculo da banda ditando o que eles deveriam fazer como artistas, né? Então eles escolhiam ter esse conhecimento para eles, esse conhecimento de gestão e de questões mais de carreira mesmo, gerir a própria carreira para não deixar isso na mão de gente de fora do círculo e que pudesse vir a interferir na arte deles. Né? Então, assim, resumindo, o que interessava para eles era manter a arte mais intacta possível para poder passar uma mensagem, para poder se expressar da maneira que eles achavam mais verdadeira, e ainda assim manter isso como algo sustentável financeiramente, e manter isso como uma carreira sustentável, né? Então, eles acabam, para mim, o que foi legal de descobrir é que existe um mundo, existe um universo aí dentro da área da música no Rio Grande do Sul. Teria que ser investigado isso no restante do país e em outros exemplos no mundo, mas existem vários indícios de que sim. Existem vários focos de artistas, de profissionais dentro da área que conseguem fazer isso de uma forma sustentável, fazer isso que eles fazem de uma forma sustentável, em formatos sustentáveis e que servem como sucesso para eles. E que não necessariamente o sucesso é aparecer no Domingão do Faustão, que foi um dos exemplos que surgiu aqui. O que é sucesso? É o Domingão do Faustão ou tu fazer a tua música como tu quer fazer e conseguir sustentar disso e ter um público fiel e não sei o quê? E tal. Pô, para nós é essa segunda opção. De repente, para outros é o Domingão do Faustão, mas aí são medidas diferentes. É aceitar também que existem essas medidas diferentes, mas que se tu não quer abrir mão de uma visão artística e tal, existe essa possibilidade. Tu só tem que formatar o teu olhar de uma maneira um pouco diferente e ir atrás das ferramentas adequadas. Né? Então, foi algumas das conclusões que eu cheguei, mas acho que principalmente essa, assim. Chico, sabe que ainda dentro da dissertação, eu acho que uma das maiores dificuldades dos alunos sempre é na metodologia. O que eu vou fazer na metodologia? Bom, que recursos, que técnicas que eu vou utilizar? E eu vi que na tua, tu usa um mapa de associação de ideias. Pensando nessa turma toda que está no mestrado, explica para nós o que é isso e como se faz. Pois bem, o mapa de associação de ideias eu descobri de uma maneira bem curiosa, assim, na verdade, porque eu acho que o problema que quase todo mundo tem, eu tive também. Eu disse, qual é a metodologia que eu vou utilizar para colocar de forma científica isso aqui que eu estou descobrindo empiricamente, né?
Porque, na verdade, muita coisa eu tinha do empírico, da minha experiência, de conversas, de pré-entrevistas, mas que não estavam estruturadas da maneira adequada, eram conversas que eu tinha registrado e não sei o quê. Algumas eu coloquei até na dissertação, ali, uma que eu chamo de pré-entrevistas ali e tal, mas que ajudaram bastante, assim. E aí, conversando, e eu conversei com o Cris sobre algumas coisas, a gente chegou no Mohan, mas aí o Mohan não dava conta de uma coisa que eu precisava, que era categorizar algumas coisas. Precisava categorizar algumas coisas que eram o que eu estava chamando de medidas de independência, né? Que eu comecei a chamar de medidas de independência. E aí eu cheguei no mapa de associação de ideias com uma coisa que eu acho muito importante para quem está no mestrado e no doutorado, que é acompanhar pesquisas de outros, pesquisas de colegas ou pesquisas até mesmo, como foi o meu caso, de colegas de outros PPGs, de outros mestrados, de outros doutorados. Eu acabei vendo uma apresentação, eu não lembro se foi uma apresentação ou se eu li o trabalho, eu acho que foi uma apresentação em um congresso, acho que foi até no Innova Mundi, se eu não me engano, acho que foi no Innova Mundi. E uma aluna apresentou, a pesquisa dela era sobre trabalho, era no processo de manifestações culturais. A pesquisa dela era sobre trabalho, a Gislene apresentou, a pesquisa dela toda era sobre trabalho, e aí ela apresentava alguma coisa sobre o mapa de associação de ideias, e daí ela apresentou, minha metodologia, mapa de associação de ideias e tal, vai servir para organizar algumas coisas importantes aqui para minha análise, é uma forma de categorizar e organizar e que o pesquisador tem para, aí explicando um pouco o que é, né? Uma forma que o pesquisador tem para categorizar algumas coisas que ele encontrou de forma mais livre, então tu coloca dentro de um certo formato, né? Eu utilizei uma tabela e tal, normalmente se utiliza uma tabela ou alguma coisa um pouco mais gráfica e tal, para colocar termos ou enfim, categorias que tu acaba descobrindo no empírico de uma forma organizada, que fique um pouco mais visual e que tu consiga associar essas ideias aí, né? Ligando elas e utilizando elas de uma forma que vai te auxiliar no restante da tua análise depois. Na verdade, é uma maneira de colocar os termos que tu encontrou e coisas que são importantes para a tua análise, coisas que são parâmetros importantes para a tua análise, de colocar isso organizadamente em tabelas ou em mapas, de uma forma em que, quando tu começar a tua análise, tu consiga voltar para elas e que, segundo meu mapa de associação de ideias, isso aqui é um dos termos que eu encontrei e o cara acabou de falar exatamente esse termo, que é uma coisa muito importante para ele lá na entrevista. Então, beleza, segundo o mapa de associação de ideias, uma das coisas importantes que eu tinha encontrado aqui, das medidas de independência, está aqui, ó. O cara falou exatamente isso, traz para lá, segundo fulano, não sei o que, papapá, daí Spink, né, eu acho que que é a autora que criou a história do mapa de associação de ideias. E aí eu vi isso na apresentação da Gislene, e eu pensei, aí, ó, me salvou, tá aqui o mapa de associação de ideias, isso aqui é a maneira mais prática que eu tenho para colocar na minha pesquisa uma maneira que depois a banca vai, ou quem quer que vá ler depois, que entenda como que eu estou fazendo essa análise depois das entrevistas, que fica uma coisa menos solta, porque é uma tendência que eu estava, uma tendência que acontece, não sei se acontece com todo mundo, mas que estava acontecendo comigo, era assim, eu estava super empolgado com as entrevistas que eu ia fazer, com a maneira como eu ia conversar com os caras. Eu fui para o estúdio com eles 2 dias e conversei bastante com eles e tal. Fiz uma observação não participante e tal. E aí eu pensei assim, mas eu vou fazer uma entrevista semi-estruturada, mas como é que eu vou utilizar isso depois na análise se eu não tenho os parâmetros bem delineados e tal? E aí o mapa de associação de ideias me ajudou a delinear melhor os parâmetros e até a focar mais as minhas perguntas. Então foi uma maneira bem interessante. Nessas horas que a gente dá mais valor para a metodologia, né? Porque assim, tu fica sempre pensando assim, a metodologia, vou fazer a pesquisa, ponto, né? Eu vou perguntar pro cara, eu vou não sei o quê. Não, se eu seguir essa metodologia... Senão tu sofre na análise depois. Eu ia sofrer muito na análise, eu ia me embananar na análise, eu ia não ia saber como recortar, o que deixar de fora, porque tu acaba deixando coisas de fora, tu faz alguns recortes e tal. Eu não ia saber como fazer isso, eu não ia saber eu talvez nem aproveitasse tanto das entrevistas como eu aproveitei, se eu não tivesse esse mapa previamente.
E ele ajudou a organizar muito as minhas ideias, inclusive as coisas, inclusive as ligações que eu estava fazendo, que é uma coisa importante, né, de como tu está fazendo o levantamento teórico ali, pré-análise, né, mas de como é importante fazer essas ligações e descobrir autores que falam a mesma coisa de jeitos diferentes, mas que estão, de alguma forma, concordando e tu acaba tirando conclusões disso, ou estão contrapondo e dessa contraposição tu tira alguma coisa também, enfim. O mapa foi muito importante para isso, assim, bastante importante. Eu gostei muito de ler sobre isso. Em algumas bancas que eu participo com o Norberto, nós temos falado sobre isso. Não adianta botar os autores de metodologia científica Se e tu não usa eles, né? rígido, trancado em alguma coisa como se fosse disciplinar para um mestrado que é interdisciplinar. Exato. E que precisa abrir espaço para outras metodologias diferentes e que às vezes não estão nos livros tradicionais de metodologia. Então, achei bárbaro quando eu li ali. Então, super importante isso de abrir horizontes para outras metodologias que não as tradicionais. Né? Parar de ficar tão engessado. E quando eu li, eu achei que era um espaço e que deveríamos divulgar isso também nessas conversas. Era uma preocupação minha, assim, também. Conversava bastante isso com o Cris, que eu tinha medo de ficar... Porque a natureza da minha pesquisa não era nem um pouco engessada, assim. Eu estava contando muito com a questão de ter uma abertura com os caras no estúdio para descobrir algumas coisas e de usar muito do que eu já tinha pesquisado. Então, eu estava com muito material e com a possibilidade de ampliar muito mais esse material. Então, eu precisava de uma metodologia que não fosse estanque, né? Que fosse, eu preciso pegar isso. Bom, não, preciso, tanto que a gente foi para o Mohan, né? A questão da complexidade e para o mapa de associação de ideias. Veio a calhar, assim, usar principalmente as duas, né? Perfeito. E dentro do mestrado ainda, quais os principais desafios e alegrias? O desafio maior para mim foi, assim, como tem as duas linhas de pesquisa, e a minha pesquisa acabava caindo quase no meio entre elas, talvez no meio entre elas, assim, né? Eu tinha muito de um lado e de outro, né? Se fosse colocar em lados, assim, eu tinha muito da questão dos conteúdos criativos e eu tinha muito da questão da gestão. E uma coisa que eu botei na cabeça é que eu queria juntar os dois e realmente chegar no meio do caminho, assim, né? Porque eu acredito muito que a indústria criativa deveria ser isso. Deveria a gente pensar, não de forma separada, mas pensar nesse meio do caminho, assim, em como juntar essas coisas. E eu acho que eu usei isso como norte, assim. Mas esse foi o maior desafio, porque principalmente quando tu entra, e eu não tinha noção nenhuma de gestão ou de qualquer coisa dentro da área da administração, por exemplo, da área da organizacional, que era bem importante para mim e tal, foi muito importante para mim entender, primeiro, que nesse tipo de disciplina, nessas disciplinas que eram mais essa área, eu teria que sentar e os exemplos que eu traria de coisas práticas minhas, talvez eles fossem completamente diferentes do que o professor estava passando ali. E eles eram muito diferentes do que, né, a lógica de como funcionava e tal. Só que nesse embate foi talvez as coisas mais importantes que eu descobri depois. Nesse embate, assim, vamos dizer assim, embate de ideias, que era super, super rico, assim, os debates, assim, em sala de aula, a gente acaba descobrindo, eu acabei descobrindo muita coisa assim, ok, agora eu entendi por que o mainstream, por exemplo, funciona desse jeito. Porque a lógica tem mais a ver realmente com a questão do lucro, que é importante, que tem uma organização mais hierarquizada, mais, né, de cima para baixo. Tem certas coisas que tem que se respeitar, que vem mais da questão da indústria tradicional e que estava ali dentro da indústria da música. Eu nunca tinha me dado conta que vinha dessa coisa mais tradicional. E que dessas coisas ele aprendeu como é que o inimigo joga, entendeu? Exatamente, a gente brincava sempre sobre isso, né? Pô, agora estou entendendo, agora estou vendo o inimigo de perto, agora estou entendendo, né, realmente como funciona e o que eu posso usar dessa lógica mais diabólica, assim, para usar
continuar usando a brincadeira, nessa lógica mais diabólica, a favor da análise que eu preciso fazer, e o que esses caras que eu estou analisando estão utilizando disso. E aí acabei descobrindo que, claro, né, no empirismo e um pouco no encontrar por acaso as coisas, os caras utilizavam várias daquelas coisas que eu estava me deparando ali como teoria dessa área da gestão, como por exemplo, me lembro um conceito que eu acabei utilizando bastante depois dos laços fortes, laços fracos e tal, que as coisas dentro da administração da indústria e tal, das relações e de como se estabeleciam as relações, network e tal, e de como os caras estavam utilizando isso de uma maneira muito natural, mas era aquilo ali, né? Era aquilo ali que eu descobri que existia uma barra, olha aqui, ó, tá aqui, eu vou usar na minha análise, os caras usam, eles fazem exatamente isso, pá. Esse foi o maior desafio, que depois acabou revertendo para uma coisa muito positiva, assim, né? E das maiores alegrias primeiro, ter ficado esse tempo todo pesquisando o que eu sinto falta hoje de pesquisar mais, assim, por pura falta de tempo, de não estar num doutorado agora, que é pesquisar esse objeto que eu amo, assim, que é entender mais sobre tudo que circunda a música. E as aulas eram maravilhosas, assim, não tenho o que dizer, assim. Como eu comentei lá no início, algumas das melhores aulas que eu já tive, assim, aulas transformadoras mesmo, no sentido da gente, eu comentava que quase sempre pegava carona com o Roberto, que eu comentei antes, a gente saía e a aula não terminava, né? A gente ficava no carro discutindo e a cabeça fervilhando, saía falando a respeito, mas olha só, porque não sei o quê, e alguma coisa que o colega falou, pois é, mas não sei quem, fulano falou tal coisa, e tal, eu vou ir atrás disso, e tu lembra quando aconteceu tal coisa com a gente lá, quando a gente tocava, não sei, era tipo isso, assim, era isso que a gente viu na aula hoje e tal. Então, as alegrias eram isso, né, de tu ter essa impressão de que tu realmente, eu gosto dessa sensação, era uma coisa que me trazia muito, assim, eu gosto muito dessa sensação de que eu não sei nada, que eu não sei absolutamente nada. Eu saía da maioria das aulas pensando assim, não sei absolutamente nada. Então significa que eu tenho que continuar estudando. Maravilha, é ótimo, é isso mesmo que eu quero. Tem que continuar estudando, tem que continuar indo atrás. Eu não vou parar nunca, porque cada coisa que eu descobri vai me abrir 5 outras perguntas. E é isso aí mesmo. Então, essa sensação que eu saía da maioria das aulas, era da maioria dos dias, né? Em todas as disciplinas aconteceu isso, em maior ou menor grau, mas a maioria dos dias de aula, eu saía com essa sensação, assim, de que a aula não precisava ter terminado ali, que ela podia seguir, e ainda teria bastante coisa para falar. Que delícia isso, Chico, e é bom ouvir. Então, 3 palavras e só 3 para definirem um mestrado. Só 3 palavras. Só 3 já foram. Só 3. Se valer isso, para mim já tá ótimo. Mas eu vou dizer paixão, porque eu saía muito apaixonado, realmente, assim, era a sensação de paixão, assim, das discussões mesmo, assim. Conhecimento absurdo e humildade. Assim, isso que eu comentei agora, eu saía muito humilde das aulas, assim, né? A gente, às vezes, tem a tendência de chegar assim, não, eu li o texto, eu entendi tudo, papapá, e daí tu discutia com o professor, com o colega, não sei o que, não, eu vou ter que ler o texto de novo. Humilde total, assim, humildade mesmo, que acho que a academia faz bem pra gente nesse sentido, ok, eu vou ter que baixar a cabeça e ler esse parágrafo 5 vezes, não tem jeito, né? Vou ler isso aqui 5 vezes, vou sublinhar, vou ler em voz alta para ver se eu entendi, vou ler essa frase aqui, quando chegar no final, talvez eu não tenha entendido o que está lá no início, vou ler de novo, e então, assim, humildade para entender que a gente não entende nada, e que a gente só tem que buscar esse entendimento cada vez mais. E aprender sempre, né, Chico? Mesmo enquanto professores, nós, com certeza. Isso, né? Com certeza, até essa experiência que a gente está passando agora, né, do isolamento e tal, foi bom nesse sentido. Eu estava comentando com a minha esposa esses dias sobre isso, de que
de que claro que tem esse monte de problema que surgiu e que ainda precisa ser resolvido em função do isolamento, mas essas outras coisas que surgiram que para a gente ver que dá para fazer um monte de coisa que a gente não imaginava que dava, né? Como, por exemplo, ter aula online de uma forma bacana, fazer essas conversas como a gente está fazendo agora de uma forma bacana, sabe? Atividades que a gente não imaginaria que daria para fazer desse jeito, né? Chico, tu me deste abertura agora para ir para o lado pessoal, né? Pode falar. Falei com a minha esposa, então, agora que tu me deu, eu descobri que tu é cercado de meninas. Sim, só mulheres. Hã? Só mulheres na minha vida. Eu percebi. Quem é? Cibele, Filó e Malu. Olha essa da bagunça todas as manhãs na tua casa. Pois é, é que de manhã a Cibele, minha esposa, né, ela atende, ela é quiropraxista, ela atende de manhã, eu fico com a Malu, que não pode ir para a escolinha, né, por motivos óbvios. Eu fico com ela de manhã, eu já ficava com ela de manhã antes, ela ia para a escolinha só meio turno. E aí de manhã eu digo assim, eu tenho as vantagens e desvantagens, né? Eu trabalho de noite, majoritariamente, por dar aula de noite, né? Então, mas esse é o horário que a minha filha está dormindo já, né? 7h30, 8 horas, ela vai dormir e tal, eu tô dando aula. Então, maravilha. Então, eu consigo, de manhã, fazer toda a bagunça que tem que fazer com ela, ser pai, assim, por completo, assim, de manhã em casa e aproveitar o máximo de tempo que eu posso com ela e com a nossa cadelinha, que é a Filó, né? Porque aí ela chama de mana, é a mana dela. Aí as duas ficam bagunçando, eu fico ali brincando com ela, jogando uma bola, jogando um jogo, assistindo um desenho, enfim, tudo que faz parte da bagunça ali, né? Passeando na frente de casa, assim. Né? Isso é ser pai de verdade, é curtir cada momento. Eu não posso reclamar, assim, desde mesmo antes da pandemia, assim, sempre quis ter esse tempo, né? Sempre pensei, assim, que era muito importante eu ter esse tempo diário com ela, assim, de não negligenciar isso em nenhum momento. E até, como eu comentei antes, assim, um dos motivos de eu não estar fazendo doutorado agora é esse também. Acho essencial, assim, principalmente nessa primeira fase da vida dela. Bom, queria te perguntar outra coisa. Agora, tu que está no centro dessa coisa do mercado e tal, agora sem shows, como está o mercado independente para os músicos? Que alternativas que tem? Tu sabes quais as ideias para tentar contornar toda essa situação? Então, durante o mestrado, né, a gente descobrindo assim um pouco mais sobre a indústria criativa e tal, a gente descobre que essas funções mais próximas das artes mesmo, né, como música, literatura, dança, teatro, enfim, próprio audiovisual, né, que tem o cinema, ou que junta muito dessas coisas, né, audiovisual, eles estão nesse núcleo, né, da indústria criativa, que é esse núcleo mais duro da indústria criativa, né, no core, assim, e tal, que são essas áreas mais ligadas às artes mesmo. E essas áreas, elas estão absolutamente afetadas, né, por essa pandemia economicamente, porque muitas dessas artes são performáticas, né? E performance é a última coisa que vai poder ser liberada de uma forma segura, né? Agora a gente já está vendo em outros países aí algumas iniciativas, como shows com distanciamento controlado, etc., coisas assim, mas muito em fase de testes ainda. Então, assim, isso é uma coisa que acaba batendo, assim, que a gente tem descoberto em conversas e até mesmo nessa pesquisa que está em andamento aí, que o Cris está capitaneando, que a falta de políticas públicas para, aí falando especificamente da música, mas posso colocar aqui o audiovisual também, porque tenho bastante proximidade com o audiovisual para dizer isso. O audiovisual um pouco menos, porque já existia uma mobilização maior do próprio setor, mais organização e tal, para forçar um trabalho em cima de políticas públicas para o setor, mas a música está incrivelmente afetada, assim, e provável, e não se vê, por enquanto, não se vê, pelo menos do poder público, um plano
um plano de saída para a situação, assim, o que é bem preocupante. É muito preocupante ver, assim. Eu tenho, aí falando de coisas práticas, né? Eu tenho muitos amigos da música, eu já vi vários mesmo, não estou exagerando, vários começando a vender suas coisas, assim, começando a vender instrumento de trabalho, né? Começando a vender instrumento e tal, para mais adiante, quando puder recuperar, ir atrás de novo e voltar ao ofício. Mas já teve gente que, ok, eu vou ter que dar um tempo na música, não tem jeito, eu vou ter que fazer outra coisa. Alguns que estavam um pouco mais preparados para isso e que não dependem tanto da performance, porque aí tem essas categorias, né? Então, tem os músicos que estão muito em cima das performances, e a questão das lives, por exemplo, ainda dentro desse mercado independente, principalmente, depende muito da questão da vaquinha, da contribuição via um crowdfunding, alguma coisa do tipo. Só que a gente não consegue descolar esse mercado da música do mercado geral, né? Da conjuntura econômica geral. Então, muita gente está sem grana e não tem nem como contribuir com um artista que gosta, né? Então, assim, para manter aquele cara fazendo o que ele faz como ofício e tal. Isso acontece, assim, muito. Então, tem muita gente que não está conseguindo, que está indo para outras áreas, isso tem acontecido, mas isso, infelizmente, era uma coisa que era meio prevista já no início. Quanto mais tempo demorar para passar, mais vai acontecer, não tem muito jeito. É meio triste, mas é isso. Mas assim, sendo bem, bem realista, né? E tem a outra parte que não depende tanto da performance e que está conseguindo, seja com trabalho autoral, através de direitos autorais, né? Arrecadação por direitos autorais, execução pública de seus trabalhos, a música para audiovisual, isso acontece muito, né? De tu ter feito trilha para um filme, para um programa de TV, etc. E esse material está sendo exibido, né? E aí tu recebe pelas exibições. E isso se tem uma coisa que funciona dentro do mundo da música e que funciona relativamente bem, é isso, a questão de distribuição. Se tu for organizado o suficiente, tu consegue, né? Tu consegue receber pelas tuas execuções. O ECAD é uma coisa que funciona realmente no Brasil. Tem pouca estrutura, mas funciona. Realmente, poderia funcionar mais e melhor se tivesse mais estrutura, mas realmente funciona. Então tem muita gente que está conseguindo sobreviver e conseguindo se manter, ou até mesmo mudando um pouco o foco da performance para isso, aos poucos, em função de não necessitar do contato, por exemplo, né? De poder fazer o teu trabalho e colocar em algum audiovisual, por exemplo, ou em algum espetáculo agora não, né? Mas enfim, em algo que necessite música, né? Publicidade, enfim, e conseguir tirar algum sustento disso, né? Então, quem está nessa área ainda consegue tirar alguma coisa, quem não tá com muito mais dificuldades. E por enquanto ainda tem pouca perspectiva. Infelizmente ainda tem pouca perspectiva, não se tem muito plano assim. Eu sei que eu entro nesse papo e eu fico um pouco, de certa forma, ideológico assim, mas eu não consigo, porque a gente está dentro e a gente está vendo o que está acontecendo assim. E eu acho muito triste o que tem acontecido com a classe artística, com boa parte da classe artística, sem um apoio adequado, sabe? E não tem acontecido um apoio adequado como a gente vê para outros setores, como a gente tem visto para outros setores, assim. Então a situação não é fácil, assim. Agora, também é admirável, por outro lado, o que alguns músicos têm visto, alguns músicos conseguir fazer com quase nada, né? Porque aí vem da natureza um pouco do músico, do artista, né? De conseguir tirar alguma coisa de onde não tem absolutamente quase nada, né? Poucas e pequenas iniciativas que vão pulando aqui e ali, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que começou a fazer música por encomenda para datas especiais, por exemplo, tá? Então, assim, por exemplo, exato. Então, assim, ele tem o cara descobriu lá, ele é compositor de mão cheia, assim, é um cara super criativo, realmente, assim, ele tem facilidade mesmo com o negócio, e ele está oferecendo assim um serviço de ok, pá, tu tem aniversário de alguém, tu quer dar uma música de presente, eu vou fazer uma música para a pessoa. Tu vai dar uma música de presente para alguém.
e o cara vai lá e faz a música. E aí tu vai escutar as músicas são ótimas, contam, sei lá, a vida da pessoa, ou fazem alguma brincadeira com a pessoa, ou sei lá, o cara achou uma coisa para fazer, assim, e para tirar um sustento fazendo uma coisa fazendo o que ele gosta, sem deixar de ser músico, né, sem deixar de ser profissional da música nesse momento, assim. Esse é um exemplo que eu me lembro, assim, mas tem várias dessas pequenas coisas que vão surgindo. O que falta ainda, eu acho que é uma mobilização para não é nenhuma mobilização da classe, porque a classe está se mobilizando, né? Mas eu acho que falta uma mobilização geral da sociedade de entender que é uma coisa importante, que é um setor dentro da economia criativa, da indústria, da economia criativa, que mexe com um monte de gente e que mexe economicamente com o país, né? Com o mundo, enfim, né? Que tem sua importância não só cultural, essencialmente cultural, mas também uma importância econômica, né? Não é uma coisa, não é uma coisa dissociada da outra, né? Falando nisso tudo, tu me disseste que tu estás participando com o Cris nessa pesquisa do Covid. Sim. Em que área que tu está fazendo? O que tu fizeste? Já tem algum resultado para contar para nós em primeira mão aí? Eu foquei nessa área da música, que é onde eu tenho mais contatos. E o que a gente tem feito, assim, quem está trabalhando nessas sub-áreas aí, o que a gente tem feito foi desenvolvido um questionário, né? E aí um grupo de trabalho bem grande aí de pessoas, de voluntários, mestrandos, pessoas já formadas, doutores e tal, mestres, doutores e mestrandos. Acho que também, se não me engano, também alguns não mestrandos, também graduandos. Enfim, um grupo bem diverso, assim. E feito esse questionário, cada uma das áreas recebe um questionário, que é um questionário bem extenso, mas para entender, a gente está tentando mapear qual é a situação atual do setor, no caso da música, né? Qual é a situação atual do setor, quais são as perspectivas, exatamente o que tu me perguntou aqui, na verdade, né? É o que a gente está tentando entender com o pessoal do setor. O que a gente tem enfrentado dificuldade com isso é que acho que até em função da própria situação do setor, a mobilização para responder e para participar da pesquisa não tem sido muito grande até agora. Mas os resultados que chegaram até agora têm vindo um pouco nesse sentido do que eu falei, assim, até o que eu falei até um pouco em cima do que se vê dos resultados das respostas, né? De gente que diminuiu muito seus rendimentos, de pessoas que estão tendo que dividir seu tempo fazendo outra coisa, ou de pessoas que até estão deixando de fazer para voltar futuramente a fazer. Tem vindo mais coisas nesse sentido, assim. E esse mapeamento ele é muito importante, assim, que ele seja feito, porque a gente tem visto, né, várias iniciativas de mapeamento em cada um dos setores, né? Tem visto lá no cinema, tem alguma entidade que está fazendo algum questionário para tentar entender melhor dos seus associados e tal, ou daquele núcleo específico. O teatro está fazendo alguma coisa, a música está fazendo outra coisa, através da associação tal e tal. Mas esse mapeamento ele é um mapeamento geral, né? É um mapeamento geral da indústria criativa. Então, tu tem ali áreas muito diversas. Tem moda, tem TI, tem publicidade, rádio e TV, música, audiovisual e por aí vai. Então aqui eu acho que a gente vai ter essas subfotografias, mas vai ter uma fotografia geral de como está a situação, né? E para se fazer alguma coisa concreta tem que ter uma análise mais clara, né? Uma foto um pouco mais clara de como está o momento, né? Eu acho que na verdade, assim, arrisco dizer que é um movimento, de certa forma, histórico, assim, que está sendo feito, e me deixa muito feliz, assim, participar disso, apesar que eu participo um pouco menos que eu gostaria, pelo tempo mesmo, mas fico bastante feliz de estar no meio disso, porque talvez seja um dos mapeamentos mais completos que já foram feitos para a área. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza, sim, absoluta, que nunca foi feito algo tão amplo.
claro que vai demorar para a gente ter, vai demorar um pouco mais até do que a gente gostaria para a gente ter um número suficiente de pessoas, de respondentes, para ter uma noção melhor realmente do que está acontecendo. Mas só da iniciativa estar sendo feita, de estar chegando o resultado aos poucos e a gente conseguir transformar isso em ciência, né, que é bem importante, através de método, etc., para mim já é uma grande coisa. Assim. Acho que estamos indo para uma coisa interessante. Eu concordo contigo. Acho que pelo menos eu não ouvi falar de outra iniciativa como essa. E conversando com os alunos, com o pessoal que tem participado, é bonito de ver a empolgação deles com o projeto. Uhum. Que é algo assim que mexeu com a galera, não só dos mestrandos, mas dos mestres. Então, o pessoal que já concluiu e segue trabalhando, né? E aí, da tua turma do mestrado, tu gostaria de mandar algum recado para eles? Que eu tenho saudade de muitos deles, na verdade, que muitos a gente acaba perdendo contato, assim, né? Acaba não vendo depois, e que eu sinto muita falta realmente das aulas, assim, de estar junto com o pessoal e até das discussões mais acaloradas, assim, né? Que são importantes, as discussões mais acaloradas a respeito de algum assunto, assim, e tal. Eu sinto muita falta disso, assim. Gostaria que a gente tivesse oportunidade de novo de se juntar em algum momento para conversar e até para saber como é que estão, se continuaram fazendo suas pesquisas. Alguns continuaram na área, outros eu sei que não estão pesquisando atualmente e tal. Então tem bastante curiosidade, sim, de ver como é que está o pessoal, assim. E por fim, então, entrou uma galera nova aí no mestrado esse semestre de novo, e já estamos conversando sobre a próxima entrada de final de ano. O que tu diria para eles? Que conselho, se é que dá para dar um conselho? Um conselho, pelo menos, dá para dar, né? Que é de tentar não transformar o mestrado, que às vezes acontece, né? Tinha alguns colegas que tinham um pouco isso, e acho que deve ser normal, de tentar não transformar o mestrado num fardo, porque não é um fardo. Não é um fardo e não precisa ser um fardo. Assim, tem que ser uma coisa legal, né, para se fazer. Eu acho que isso mudou um pouco também desde de que eu me formei, desde que eu desde que eu apresentei a dissertação até agora. Acho que isso mudou um pouco também, assim, pelo que eu vejo das turmas que entraram depois. O pessoal já entra um pouco mais leve, né, ou com um pouco menos dessa impressão de que, ai meu Deus, eu tenho a dissertação lá no final, como é que eu vou fazer isso e tal. Tem um pouco menos disso, mas se for ficar um conselho, seja isso, assim, não precisa entrar, né, não tem necessidade de entrar com esse fardo, com esse peso nas costas, assim, meu Deus, eu tenho que fazer uma dissertação depois, eu vou ter um ano para fazer uma dissertação, o que eu vou escrever em um ano? Porque tem muito um pouco desse medo, né, quando a gente entra. Eu até não tive isso, assim, eu achava às vezes até estranho ver o pessoal falando, mas não tem necessidade realmente disso. Mas, Não é Chico, porque... eu acho que isso existe quando tu não faz aquilo que tu gosta. Se a tua Pode ser. pesquisa tem a ver com aquilo que tu gosta, me parece que não é fardo, que o pessoal curte muito mais. Pode ser sim, mas eu vi até com alguns colegas que gostavam muito do objeto de pesquisa, mas que se colocavam uma pressão enorme justamente por gostar muito do objeto, e aí se colocava assim, não, isso aqui não posso errar, porque eu trabalho com isso aqui, porque não sei o quê, porque o fulano aqui, que o meu orientador vai pensar, o teu orientador, ele te orienta, né, então ele não tá ali para te julgar. De pesquisa. Exatamente, ele não está ali para te julgar, né? Ele está ali para te orientar, justamente, para ser teu parceiro de pesquisa, para te orientar quando tu tiver com dificuldades, para te deixar livre para ir atrás de algumas coisas, para tu quebrar a cabeça às vezes e te dar conta sozinho, porque faz parte do aprendizado e tal. Mas às vezes rolava um pouco essa pressão, assim, e eu realmente não acho que precise. Acho que pode ser uma coisa bem tranquila. Por isso que eu sinto falta, por isso que eu lamento ter feito só 1 ano e 4 meses, porque eu queria ter feito esses outros 6 meses que faltaram, assim, esses outros 8 meses, desculpa, que faltaram para
para fechar os 2 anos, assim, gostaria de ter feito. Então, como professor, orientador, eu vasculho Lattes também, tá? Ah, tá. Eu vi que tu já orientaste alguns TCs, tu leva nessa linha Sim. também, ó, sou teu parceiro de pesquisa? Ou como é que tu conduz na graduação? Pois é, na graduação, acho que depende muito do aluno, mas eu descobri que que eu acabei desenvolvendo um perfil, que eu acho que é o meu perfil de sala de aula também, dando aula, que é tentar guiar o aluno, mas não... Eu nunca vou ser o professor que vai chegar na frente do aluno e vai dizer assim, ó, o mapa de associação de ideias é tal coisa, ponto. Eu nunca vou ser esse professor. Então, eu tento fazer minhas orientações, se for o caso no TCC, ou mesmo como orientando os alunos em sala de aula, mais guiando as coisas, né? Eu acho que até uma tendência meio geral isso, né? Da educação hoje como um todo, do professor sair do pedestal, né? Que ele sempre esteve, ou que esteve na maioria do tempo, e talvez isso tenha a ver um pouco com eu tenho 35 anos, os alunos têm 19, 20, são 15 anos de diferença, e tal, não tem tanta diferença assim, então talvez tenha um pouco a ver com isso. Eu prefiro não falar da diferença de idade entre professor e aluno. Esse é uma temática que... Não é. Não, mas é que aí também tem a questão da gente, e aí o teu exemplo é legal, da gente, da gente ter isso aqui, né, próximo e entender como funciona ali aquela gurizada que está ali na nossa frente, né. O professor hoje não tem como ser como alguns dos meus professores e alguns dos teus devem ter sido, de ter essa categorização de não, ok, eu sou mestre, eu sou doutor, eu vou dizer isso, essa é a lei, e tá aqui em pedra, ok? Aceita aqui, Ai, e era Chico, isso, né? tem muito disso na academia ainda. Ainda tem muito, Tá né? brigando Infelizmente. para quebrar essa coisa, mas tem. E a gente é privilegiado de estar na indústria criativa, porque, na verdade, na indústria criativa, a primeira coisa que a gente tenta fazer, na verdade, eu acho, em todas as pesquisas e na maneira como a gente se relaciona ali no próprio mestrado, né, é de não ter isso, né? Porque eu me lembro do próprio Cristiano falando várias vezes, assim, no final de uma aula, assim, eu não sabia tal coisa, que legal o exemplo que tu trouxe, não sei o que, ou sabe, numa outra aula lá com o Norberto, ou sei lá, com a Margarete, ou com a Vânia, ou com qualquer um dos professores, que bacana, tu tem alguma leitura a respeito? Pô, quando é que um professor vai me pedir uma leitura a respeito de um assunto que ele acha que ele não entende que eu entendo, sabe? Então a gente é um pouco privilegiado disso, né? Uma das 3 palavras que tu trouxeste, humildade. Isso. Diferença. Isso veio, isso teve muito, assim, sabe? Teve muito. Eu tento levar isso para a sala de aula também, assim. Eu acho que tomara que os alunos percebam isso. Acho que eles percebem, assim, pela maneira até como eles se relacionam comigo, assim. Tem essa liberdade mesmo de trazer. Olha só o que eu estava lendo aqui, olha que legal. Eu já peguei livro que o aluno me disse, olha só, descobri isso aqui na Amazon lá e tem tradução em português. Eu disse, vou tentar botar na bibliografia da disciplina, que legal, ótimo, maravilha, passa para cá e tal. Já tento fazer isso, sabe? Então, acho que tem muito disso, assim, e é uma coisa que eu acho que é um pouco natural da descritiva. Acho que como área, assim, a gente é um pouco privilegiado nesse sentido, porque eu até vejo, eu não conheço, não tenho muito contato com professores de outras áreas, a não ser tenho contato, né, conheço e tal, mas não o suficiente para saber como é, assim, mas me lembro dos meus colegas, meus amigos que faziam outras graduações e de como já era diferente, e eu me formei em 2008, de como já era diferente antes. Imagino como ainda tem essa diferença agora, assim, de outros tipos de graduações que não estejam dentro dessa área e tal, como são coisas um pouco mais tradicionais e que tem ainda um pouco dessa, né, não digo que não tem aqui na indústria criativa, né, a gente não pode imaginar que é perfeito, mas que tem menos, né. Eu digo isso para os meus alunos, por exemplo, eu dou uma disciplina de direção no audiovisual. Eu digo para eles assim, eu tenho um dos trabalhos que eu proponho todo semestre, que é um trabalho que eu adoro passar para eles, que é eles fazerem um seminário avançado a respeito de um diretor. Então eles se juntam em duplas e eles têm que pesquisar um diretor. Mas tem que pesquisar, assim, o que tu tá fazendo comigo aqui, onde é que tu nasceu,
quais são as tuas motivações e tal, com o que ele encontrar, do jeito que ele conseguir, assim, no Google, num livro, ou falando com o cara, se for alguém próximo e tal. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que o ofício de direção dentro do audiovisual leva em conta a bagagem da pessoa, as motivações, né, as coisas do que é importante para aquela pessoa com visão de vida, quais são as questões que tocam ela, por que ela escolhe aqueles roteiros para dirigir e tal. E aí eu digo muito isso para eles, assim, vocês vão ter que assistir filmes nessa disciplina. Vejam bem, pessoal, estou pedindo para vocês assistirem um filme por semana, tá? Eu não estou pedindo para vocês, com perdão, né, com os colegas do direito, eu não estou pedindo para vocês decorarem lei. Eu estou pedindo para vocês assistirem um filme por semana. Olha que legal que eu sou, olha que legal que vai ser essa disciplina. Sabe? Olha que bacana, eu estou pedindo para vocês assistirem filme, mas assim, ó, assistam como se vocês estivessem aprendendo o que é a Constituição, como os caras fazem lá no direito, que eles se debruçam no negócio, daí, né, tá, saindo da brincadeira, assim, mas por que os caras fazem isso lá nessas graduações mais tradicionais? Eles se debruçam em cima de um livro de 1000 páginas, né, no Vademecum e tal, mas assim, ó, os caras decoram, mas eles entendem o que significa aquele juridiquês. E eles têm que se dedicar àquele negócio. Então, assim, vocês vão assistir os filmes, as séries, as coisas assim, fazendo isso agora, entendeu? Mas vocês vão assistir filmes e séries, vão ler os livros, né, claro, de audiovisual, etc. Assim, mas eu tô pedindo para vocês assistirem com esse olhar, então. E aí a galera ri da minha cara, assim, né? Que massa, né? A gente tá nessa disciplina aqui, o professor pede pra gente assistir filmes. É isso aí mesmo. Mas tem que assistir desse jeito, pra gente poder discutir em alto nível depois, assim. E tem sido muito legal, assim, o pessoal tem trazido coisas muito maduras, né? Daí, sim, aquela coisa, né? Inverte a sala de aula, o aluno apresenta, a gente debate e tal. Tem sido muito bacana. Eu ia dizer, o Chico Eu tá, sim. o Chico Desculpa, tá, desculpa. o Chico tá querendo bater o recorde. Ele bateu o recorde do mestrando mais rápido e agora quer a entrevista mais longa. Putz, Eu mesmo ia dizer para ele que já tinha extrapolado o tempo e muito, mas é que a conversa está tão gostosa que eu não quero parar. que bom. Mas Que bom. o Cris faz isso quando é hora de parar e eu não paro, que deveria, ele se mete e avisa a gente. Chico, super legal conversar contigo, brigadão, sensacional, e que a gente possa se encontrar muito nos corredores da Fevale, trocar muita figurinha, aprender um com o outro. Pô, que legal, eu agradeço de novo o convite. Agora eu me lembrei de uma coisa que eu me arrependo, assim, da época do mestrado, porque eu vi um trechinho de uma aula tua uma vez, Marta, e eu pensei assim, putz, eu devia ter feito a disciplina da Marta. E essa foi uma coisa que eu não fiz no mestrado, que eu podia ter feito. Eu vi um trechinho de uma aula, eu entrei no final de uma aula, assim, eu vi, aqui, olha, tô perdendo uma aula boa aí. Cris, ele fechou com chave de ouro essa entrevista. Sabe que o Cris, ele corta as partes que os alunos falam sobre as minhas aulas. Vai ter que botar essa. Agora vai ter que botar. De novo, obrigada, Cris. Está extrapolando aqui nosso horário. Mas, gente, não percam, na próxima semana tem mais uma, tá? Beijão para vocês.